Olá, olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa aulinha de hoje falando sobre potencial elétrica. Eu sou o professor João. Bom, a definição mais clássica e bem estabelecida de potencial elétrico é o seguinte: potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, de atrair ou repelir outras cargas elétricas. Quando eu falo energizado, né, eu estou me referindo a possuir excesso de cargas elétricas, ou seja, ele precisa estar eletrizado. Tá? Bom, se nós pensarmos nesse contexto, né, o que eu posso imaginar desse significado? É o seguinte: se eu tenho um objeto eletrizado, energizado, esse objeto ele tem a capacidade de realizar trabalho. Tudo aquilo que possui energia, a gente estudou isso lá no primeiro aninho, estudou isso no segundo ano, tudo aquilo que tem energia possui capacidade de realizar trabalho. Então, nesse caso, uma partícula, suponha que eu tenho aqui uma partícula eletrizada com carga positiva, né? Se ela está eletrizada, ela está energizada, ela possui a capacidade de realizar trabalho. Quer ver como? Se essa partícula tem carga positiva, no seu entorno ela gera um campo elétrico. As linhas de campo, elas estão, no caso da partícula positiva, estão sempre apontando para fora, né? Então, suponha, por exemplo, que eu posicione aqui uma partícula de um corpo de prova com carga Q0 na posição B. Essa posição B, ela está a uma distância RB, né, ou um raio RB, da partícula eletrizada com carga positiva. Se eu posicionar essa partícula Q0 também positiva aqui, a gente sabe, ó, positivo com positivo vai gerar uma força de repulsão. Então, essa partícula aqui, né, se eu posicionar ela no ponto B, ela tende a se deslocar, né, se afastar dessa partícula, por exemplo, para o ponto A, né? Então, devido a interações coulombianas, né, forças de repulsão aqui, então essa partícula ela iria, né, do ponto B para o ponto A. Então, pela definição de trabalho, eu coloquei a definição de trabalho que a gente viu lá no primeiro aninho, né? Trabalho é igual ao produto entre a força aplicada e o deslocamento produzido por ela, né? Então, duas partículas positivas, força de repulsão. Então, eu tenho aqui a existência de uma força. Então, se essa partícula Q0, se ela se deslocar do ponto B para o ponto A, devido a essa força de repulsão, então foi produzido aqui um deslocamento. Então, força aplicada, deslocamento produzido, eu realizei trabalho. Então, significa o quê? Que essa partícula, nesse contexto aqui, ela realizou o trabalho. Se ela realizou o trabalho é porque existia um potencial elétrico, ou seja, essa partícula ela estava energizada, né? Bom, mas e se eu não tiver esse Q0? Não tem problema, desde que essa partícula ela tenha essa carga positiva, ela tem a capacidade, tá? Lembrando que o potencial é a capacidade, não significa necessariamente que ele tenha que realizar um trabalho, tá? Então, se a partícula é positiva, significa que se ela está energizada, se ela está eletrizada, seja positiva ou seja negativa, ela possui capacidade de realizar trabalho. Então, ela possui um potencial elétrico, ok? Bom, a cada ponto de um potencial elétrico associa uma grandeza escalar. Desculpa, a cada ponto de um campo elétrico associa-se uma grandeza escalar potencial elétrico, né? Então, essa partícula aqui, né? Então, tem vários pontos aqui, ó, P, Q, B, A, né? Para cada um desses pontos aqui, ó, eu vou ter uma distância específica, né? E a gente sabe que nesse ponto aqui, se essa partícula está energizada, se ela está eletrizada, existe aqui um campo elétrico que eu consigo calcular tranquilamente. A gente aprendeu isso, né? Então, se eu consigo calcular se existe esse campo elétrico nesse ponto, existe um potencial elétrico ali. Ou seja, essa partícula é capaz de realizar trabalho. Através dela, né, através dessa partícula, desse potencial elétrico, nós podemos calcular
O trabalho da força elétrica, a gente já viu anteriormente, a energia potencial elétrica, e diante disso analisar o comportamento de cargas elétricas abandonadas num campo elétrico, né? Por quê? A partir da ideia desse potencial, nós podemos fazer o estudo dos sinais, né, de acordo com o comportamento das partículas, né? Se eu abandonar uma partícula aqui, né, e for atraída, eu sei que as cargas têm sinais opostos. Se for repelida, as cargas têm mesmo sinal. Se eu conhecer o sinal de uma delas, eu consigo identificar o sinal da outra, né? O potencial elétrico de uma carga pontiforme, né? Imagina o seguinte: se nós colocarmos num ponto P uma carga pontiforme Q, ela adquire energia potencial. Então, por exemplo, ó, essa partícula é mais Q, ela é positiva, então vai ter linhas de campo, né, apontando ou saindo dela, né, apontando para fora, né? Essas linhas de campo, né, quando fala linha de campo, entenda linhas de campo elétrico, né? Então imagine que aqui eu vou ter um campo elétrico horizontal para a esquerda. Então, se eu posicionar, né, como eu consigo enxergar aqui, ó, eu tenho essa partícula e essa partícula como sendo positivas. Se elas são positivas, elas, né, a interação entre elas é de repulsão. Então, para aproximar essa carga Qzinho até esse ponto P, alguém ou algo ou eu mesmo vou ter que empurrá-la aqui, ou seja, eu vou ter que realizar um trabalho. Quando eu realizei trabalho, eu transferi energia para ela. Como que ela absorveu essa energia? Na forma de energia potencial elétrica, né? Que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada. Como é que eu calculo a energia potencial elétrica? O valor das duas cargas e a distância entre elas. Então, ó, essa partícula Qzinho, ela adquiriu energia potencial elétrica. Se eu abandonar ela aqui, né, vai surgir aqui uma força que vai empurrar ela, né? Vai surgir aqui uma força que vai empurrar ela, vai produzir um deslocamento, ou seja, eu vou ter realização de trabalho. Lembrando que trabalho ele é igual à variação da energia, né? Então, se essa partícula vem de um ponto para cá, desse ponto P para um outro ponto qualquer aqui, eu tive uma variação da energia. Se eu tive a variação de energia, eu tive a realização de trabalho, né? Então, o potencial elétrico adquirido, né, ou o potencial elétrico que existe nesse ponto P, nada mais é dado por essa equaçãozinha aqui, ó, né? O potencial elétrico que a gente vai utilizar a letra V para representá-la é igual a constante de Coulomb, que é o K, vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. O valor da carga em análise, que no caso aqui é o Qzão. O potencial aqui estudado está sendo o potencial produzido por essa carga, por isso que eu vou utilizar esse aqui. Esse aqui é carga elétrica, também possui potencial? Sim, mas eu não estou usando, eu estou usando ele apenas como corpo de prova, eu estou estudando desse aqui, dividido pela distância que é o D, tá? Bom, se a gente olhar, ó, essa equaçãozinha, ela tem uma semelhança com essa aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela é exatamente igual a essa aqui, né? Então eu posso calcular o potencial elétrico, né? Se eu substituir aqui, ó, potencial elétrico, né, no lugar disso daqui eu colocar V e passar o Q dividindo, então vai ficar aqui o potencial elétrico nada mais é do que a energia potencial num ponto A qualquer dividido pela carga, né, carga de prova no caso. Então a energia que a carga de prova absorve num ponto A qualquer dividido pela carga. Bom, o potencial, só uma observação, né? Então, se eu tiver assim, por exemplo, num ponto A,
energia no ponto A e uma energia no ponto B, isso me dá o trabalho, né? Isso me dá um trabalho. Então, se eu fizer a diferença de energia de um ponto para outro, isso vai me dar o que? O trabalho. Mas, se eu tenho uma diferença de energia, naturalmente eu vou ter uma diferença de potencial. Ou seja, vou ter um potencial num ponto A e um potencial num ponto B, que a gente vai falar agora há pouco sobre isso. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, tá? O que é uma grandeza escalar? É aquela que não existe módulo, que não existe direção nem sentido, tá? Mas ela pode ser positiva ou negativa, né? Por quê? Porque energia é uma grandeza escalar, né? Foi definida a partir da razão entre duas outras grandezas escalares, a energia e a carga elétrica. Então, a energia é uma grandeza escalar e carga elétrica também é uma grandeza escalar. Então, por isso que o potencial é uma grandeza escalar. O potencial é uma grandeza de ponto, pois trata-se de duas grandezas associadas a cada um dos pontos da região do campo elétrico. Lembra que eu tinha os pontinhos lá, P e Q? Então, cada um pontinho no campo elétrico você vai ter um potencial elétrico diferente. De repente, num ponto à mesma distância, você tenha o mesmo valor de campo elétrico. Isso são chamados de superfícies equipotenciais. Equi vem de igualdade, potenciais de potencial. Então, ou seja, mesmos potenciais. Aqui eu tenho o gráfico do potencial pela distância, né? Quando a carga ela é positiva, né? À medida que você vai aumentando a distância, o potencial vai diminuindo, né? À medida que você vai diminuindo a distância, o potencial vai aumentando. O que acontece exatamente, o comportamento é exatamente igual, só que aqui a gente vai ter um potencial negativo, né? Lembrando, daqui para cima o potencial é positivo, daqui para baixo o potencial é negativo. Então, carga positiva, potencial positivo, carga negativa, potencial negativo, né? Então, essa curva aqui tem um eixo que ele mostra, essa curva ela é bem simétrica, né? Quando eu vou diminuindo a distância, o meu potencial vai indo para valores maiores em módulo, né? Porque que seria negativo. Se eu tiver várias cargas, né? Então, imagina, eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4 e quero medir o potencial em um ponto. Tá aqui. Então, como essas cargas, né, todas elas vão influenciar, né? Então, ó, vou ter Q1 a uma distância D1, Q2 a uma distância D2, Q3 a uma distância D3, Q4 a uma distância D4. Então, o potencial no ponto P nada mais é do que a somatória dos potenciais produzido pela carga 1, pelo potencial produzido pela carga 2, o potencial produzido pela carga 3, o potencial produzido pela carga 4, né? Ou seja, só lembrando como é que eu calculo o potencial K vezes o valor da carga dividido pela distância, né? Faltou colocar aqui, ó, que era Q1, aqui Q2, né? Aqui Q3 e aqui Q4. Depois eu corrijo no PDF e mando para vocês, tá? Então, ó, a única coisa que eu chamo a atenção, que a gente verifica que o K, ele aparece em todos eles. Então, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então, o potencial no ponto P vai ser K vezes a razão entre Q1 dividido por D1, Q2 dividido por D2, por Q3 dividido por D3 e Q4 dividido por D4, tá? Então, eu passo a fazer a soma algébrica dos potenciais produzido por todas as cargas no ponto P, tá? Diferença de potencial. Diferença de potencial é muito comum a gente encontrar como DDP, quer dizer, diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Imagina que você tenha lá uma carga num ponto Q, num ponto qualquer, né? Essa carga positiva aqui, ela está produzindo um campo elétrico, né? Então, se você medir num ponto A qualquer, você consegue atribuir ali um potencial elétrico. Se você pegar um ponto B qualquer, né, você consegue atribuir ali outro potencial elétrico, né? Que era, deixa eu só voltar aqui na figurinha, aqui, ó, né? Então, aqui, ó, nesse ponto A, B, por exemplo, ó, eu tinha um potencial em B, que a gente aprendeu como calcular, e aqui um potencial em A, que a gente aprendeu como calcular, né? Então, ó, entre B e A existe uma diferença de potencial, né? Então, a diferença de potencial, ou DDP, né, nada mais é do que
a diferença entre o potencial produzido num ponto menos o potencial produzido em outro ponto, né? A diferença de potencial ela pode ser chamada de voltagem ou tensão. Por exemplo, na nossa casa, né, você fala, tá tomadinha de 110. A gente fala 110, mas na verdade ela é 127, né? 127 volts, né? Então, significa o quê? Que a diferença de potencial entre um buraquinho da tomada e outro buraquinho da tomada é de 127 volts, né? A gente fala voltagem, então significa que se eu suponho, por exemplo, que eu colocasse esse pontinho aqui numa tomada e esse pontinho aqui em outra tomada, eu teria aqui uma voltagem, né? Que é uma diferença de potencial ou tensão. É uma das grandezas mais importantes da eletricidade. E é a partir disso daí que a gente utiliza para explicar o movimento das cargas elétricas, né? Lembra que eu falei que existe, quando existe o potencial elétrico, existe a possibilidade de realizar trabalho. Então você consegue transferir uma carga de um ponto a outro, né? Então se você está transferindo a carga de um ponto a outro, você está gerando um movimento. A gente pode representar a diferença de potencial elétrico por U, ou simplesmente por V, ou ainda por DDP. Eu prefiro, embora a gente possa fazer uso dos três, eu prefiro utilizar a letra U. Então, U nada mais é do que a diferença entre o potencial A e o potencial B. Num campo elétrico uniforme, a DDP entre os dois pontos é proporcional à distância, né, entre superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? É o que eu acabei de falar. Equi vem de igualdade, potenciais, mesmo potencial. Então imagina aqui, que eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, né? Então o campo elétrico, né, ele é maior aqui, próximo à placa, e aqui é menor. Então as linhas de campo indicam da esquerda para a direita. Se eu pegar, por exemplo, tá vendo essa linha tracejada? Se eu medir aqui, nesse ponto, né, devido a esse campo elétrico aqui representado pela linha verde, então eu vou ter aqui um potencial A. Se eu medir se eu calcular nesse ponto aqui, como essa linha tracejada está indicando, eu vou ter o mesmo potencial A. Isso significa que aqui nesse ponto os potenciais são iguais, por isso que são chamados de superfícies equipotenciais. São superfícies imaginárias, mas em qualquer um desses pontos aqui a partícula tem o mesmo potencial, né? Então a partícula ela pode se movimentar para lá e para cá sem a realização de trabalho. Agora se ela vier daqui para cá, né? Então nesse ponto aqui eu vou ter um potencial, aqui eu tenho um potencial A e aqui um potencial B. Esses potenciais são diferentes, então eu tive a realização de trabalho, né? Se eu tiver a realização de trabalho, né, eu tive a variação ou a diferença de potencial, né? Então foi de um potencial A para um potencial B e percorreu uma distância D, né? Então nesse caso, a diferença de potencial entre A e B, que é o U, vai ser igual ao campo elétrico que existia aqui, que ele é uniforme, vezes a distância entre A e B, né? Então eu calculo o potencial a partir do campo elétrico e da distância. E eu posso calcular também, se eu fui de A para B, né, eu fui de um potencial A para um potencial B. Então eu tive a realização de trabalho, né? Então eu realizei trabalho. Então eu calculo potencial A, potencial B, trabalho dividido pela carga, né? Lembrando que VA menos EB me dá a diferença de potencial U. Então U nada mais é do que o trabalho sobre a carga. Lembrando que esse trabalho aqui, né, eu posso relacioná-lo também à variação de energia, né? Variação de energia, que eu posso ter variação de energia potencial, né? Então vou ter energia potencial no ponto A, energia potencial no ponto B, ok? Então era isso aqui, alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Lembrando que durante o horário de aula eu estou disponível para vocês, tá? Tchau, pessoal, um abraço, bom trabalho.